Bom, aqui eu vou te mostrar a lógica que a gente usa para fazer as animações dos personagens. Então, nessa animação, por exemplo, aqui na cena 3, o que acontece? O robô chega na cena, ele vem andando e inicia um diálogo com o menino. Então, para te mostrar o que acontece, a gente vai entrar na composição da cena 3 e dentro dessa composição eu tenho as composições dos dois personagens, o robô e o menino. E aqui embaixo eu tenho a camada do áudio da locução, que contém a narração e os diálogos. Então, para eu poder fazer a animação dos personagens, eu preciso que esse áudio esteja dentro da composição de cada um deles. Então, eu vou copiar essa camada para dentro de cada composição. Aqui, por exemplo, ainda não está acontecendo nenhum diálogo, mas o menino tem uma reação com a chegada do robô na cena. Então, eu vou entrar na composição do menino. Olha só, a agulha está posicionada aqui nesse momento, que o personagem está com esse olho fechado aqui. E aí, quando eu entro na composição, a agulha está exatamente no mesmo momento. Mas vamos lá. O que foi feito aqui? No momento em que o robô entra na cena, o menino abaixa a cabeça um pouquinho e o óculos cai um pouquinho do rosto dele. Isso é a dramatização do personagem, né? E aí ele vai e ajeita o óculos com a mão, levanta o óculos um pouquinho e ele ainda dá uma piscadinha de olho. O que é importante que você perceba aqui nesse momento é o tempo de duração de cada movimento desse. Por exemplo, para levantar esse braço, eu uso apenas 6 frames. São movimentos muito curtos. Se você prestar atenção nos desenhos animados da televisão, os movimentos são exatamente assim, bem rápidos. É basicamente uma transição de uma posição para outra. Então aqui foram usados 6 frames para levantar o braço, e aí durante 5 frames ele fica paradinho, mais 5 frames para ajustar o óculos, mais 4 frames com a mão parada, e depois 6 frames novamente para voltar com a posição inicial do braço. Agora observe que o personagem faz movimentos acessórios. Então o objeto óculos tem que seguir o movimento da mão. E no meio dessa movimentação toda, ele também pisca os olhos. Então aqui nesse momento ele pisca os olhos 2 vezes. E isso tudo para quê? Para deixar a animação bem mais rica. E note que nesse momento ainda não está acontecendo nenhum diálogo. É apenas o robô chegando na cena e o menino executando uma reação. E aí, em seguida, começa o diálogo. Então, para executar as ações dos personagens durante as falas, como eu já falei antes, eu vou copiar a camada do áudio e vou colar dentro da composição do personagem. Então, eu vou entrar na composição do robô e, como você pode ver, eu já colei esse áudio aqui dentro da composição. E esse áudio vai ser o meu guia. Olá, humano. Ei, quem é você? E aqui tem um segredinho. No momento em que o personagem inicia uma fala, eu executo no personagem um movimento específico. Na verdade, uns 2 frames antes. Então você pode ver que pelo formato da onda do áudio, a fala começa exatamente aqui. Então, uns 2 frames antes disso, eu já posso começar a levantar o braço do personagem. E como esse é um movimento bem curtinho, eu vou usar apenas 1, 2, 3, 4 frames. E aí aqui o braço para, mesmo que o personagem continue falando. Olá, humano. E só quando ele está terminando a frase é que ele baixa o braço novamente. E aí eu também uso apenas 4 frames. Agora, só para reforçar, aqui foram utilizados apenas os pinos da mão e do cotovelo na animação do braço. Esses outros pinos aqui são a costura. Vamos ao preview. Olá, humano. Ei, quem é você? Nesse momento, o outro personagem falou: Ei, quem é você? Aqui você pode fazer com que o robô tenha uma reação. Você pode deixar ele parado também. Só que é muito mais interessante você fazer os 2 personagens interagindo, como se fossem 2 atores mesmo. E aí depois o robô fala novamente. Eu sou Estrogonofe. Então, aqui a mesma coisa. Uns 2 frames antes do início da fala, eu já começo a mexer o braço do personagem. 1, 2, 3, 4 frames. E aí eu mantive, durante a fala dele, o braço parado ali. E aí a pergunta, quando eu movimento o braço dele novamente? No momento em que o personagem inicia outra frase ou outro argumento. Qual é o seu nome? Vou apenas fazer um zoom out aqui para ver melhor. Eu sou Estrogonofe.
Qual é o seu nome, mano? Então, a segunda frase ou o segundo argumento que o robô fala é a pergunta: qual é o seu nome humano? Então, nesse momento, eu já posso mudar a posição dos braços. Observe que aqui também eu mexo a cabeça, o olho, e sempre aqueles 2 frames antes do início da fala. Agora, uma outra coisa muito importante. Quando os 2 braços se mexem, tem que ser de forma sincronizada, senão fica parecendo um boneco do posto. Você pode até mexer um deles sozinho, mas quando os 2 se mexem, tem que ser ao mesmo tempo, no exato mesmo frame. Vamos ver como é que foi feito aqui, por exemplo. Nesse tempo aqui, 14:05, eu inicio o movimento desse braço aqui de cima, da camada de cima, e também do braço que está na camada abaixo. E o tempo gasto para executar esse movimento nos 2 braços é o mesmo. Isso vale sempre para quando os 2 braços vão ser animados, principalmente quando o personagem está falando. Senão realmente vai ficar parecido com aquele boneco do posto que fica mexendo os braços aleatoriamente. Bom, e lá na cena, fora das composições dos personagens, a gente pode ver eles interagindo. Isso porque eu vou copiar a mesma camada de áudio para dentro da composição do menino, que é outro personagem que está interagindo com o robô. Então aqui dentro da composição do menino eu já tenho esse áudio que é o mesmo do robô. Meu nome é Rafael. O que estou fazendo aqui? Então aqui eu vou identificar através do formato de onda das falas quando eu vou iniciar o movimento do personagem e quanto tempo vai durar. Você foi atingido por uma explosão de kryptonita. E de repente... E através desse áudio eu vou ter a informação daquilo que o robô está falando. E assim eu posso executar as reações do menino. Agora uma curiosidade, esse óculos sumiu aqui dentro da composição do menino porque eu precisei animar ele aqui fora, na composição da cena. Agora por que eu tive que fazer isso? Porque como eu fiz ele caindo, na animação ele ia acabar saindo dos limites da composição do personagem. Quer ver só? Eu vou dar um zoom out aqui dentro da composição do personagem para você entender. Se eu fizesse o óculos caindo aqui dentro dessa composição, ele ia sair desses limites aqui. E lá na composição da cena, ele ia desaparecer. Então eu faço ele desaparecer dentro da composição do menino e nesse exato momento ele aparece aqui na composição cena 3. Um detalhe interessante também é que quando o óculos cai, o robô olha para o óculos. Então aqui a gente pode concordar que são animações muito simples de fazer. Movimentos curtos, rápidos. Só é um pouco trabalhoso porque são vários detalhes acontecendo ao mesmo tempo, mas o resultado fica bem legal. Por uma explosão de kryptonita. Só não esquece de ocultar os áudios das camadas dos personagens, para não ficar duplicado aqui na composição da sua cena. E de repente, Rafael começou a lançar raio laser pelos olhos e perguntou: o que está acontecendo comigo? Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Até a próxima!